Essa moça bonita que está aqui no altar conosco, ela cresceu no altar, né? Os pais dela são pastores, os pais dela são apóstolos de nações. Essa moça aqui, que é uma pastora do Avivamento, é a filha do apóstolo Renê Terra Nova, a pastora Larissa Terra Nova. E a gente está super feliz por ela estar aqui hoje. Ela é uma herança sacerdotal, né? E por causa disso ela é uma moça santa, ungida, casada já, com um moço lindo também, um moço muito de Deus. Falei para ela ontem: minha filha, levante suas mãos todos os dias ao céu e agradeça pelo marido que Deus te deu, porque o marido dela tem um coração do tamanho dessa igreja aqui. Ele é um menino muito bom, muito manso, muito valioso. E lógico, Deus deu um garoto tão bom assim para ela, um marido tão especial, porque ela é uma pessoa especial, porque ela é alguém que Deus ama muito e que é abençoada por Deus. Ela vai dar uma palavrinha de 5 minutos para vocês, falando um pouquinho, né, daquilo que é a leitura dela, desse projeto maravilhoso, que é a unidade da igreja através da visão celular no modelo dos 12. Eu pedi para ela, falei: fala da sua avaliação sobre essa unidade entre nós, Manaus e São Paulo, que já dura 18 anos. É uma relação maior de idade. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Acho que pode ser melhor, né? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Que noite especial, profética. Eu amo muito São Paulo e eu tenho um amor muito especial pela Igreja El Shaddai, porque, não desmerecendo os outros, né? Mas eu tenho um amor especial porque eu tenho o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia como meus pais aqui em São Paulo, eles sabem disso, sempre cuidam de mim, sempre me acolhem quando eu venho aqui. Eu estou aqui em São Paulo, vou passar um tempinho aqui por um projeto pessoal, e vim atrás de um milagre, tenho certeza que eu vou sair daqui com a minha vitória, em nome de Jesus. Então nós vamos ter um bom tempo para a gente se conhecer, para a gente conversar. Provavelmente domingo que vem também estarei aqui. Mas falar da Igreja El Shaddai, falar da visão celular no modelo dos 12, no estado de São Paulo, é falar de avivamento. Quando nós falamos em São Paulo, na visão, nós estamos falando de uma grande referência. São Paulo é referência na visão celular. Temos o apóstolo Fábio Abud como nosso supervisor, coordenador local, né? E o apóstolo Arão, que é o que dá todo o suporte, vindo direto de Manaus, ele sempre está aqui com vocês. E é um líder de excelência também em Manaus, multiplicador, desatado. Então, São Paulo tem uma liderança muito forte. Os outros 12 também de São Paulo são muito fortes, são líderes de excelência. Então, São Paulo é um estado privilegiado. Eu digo que é um estado que tem muito amor para dar. Todas as vezes que eu chego aqui, eu sou muito bem recebida, não só pelos apóstolos, mas por todo mundo. Todas as vezes que nós chegamos aqui como família, nós somos muito honrados. E São Paulo é um dos estados que mais está presente em todos os nossos congressos, em Manaus, em Porto Seguro. São Paulo deu um show na caravana, eles sempre estão presentes em Israel. Então é um estado que se interessa por esse avivamento, que a liderança está imergida nesse avivamento. E quando uma liderança está imergida em um avivamento, não tem como essa unção não repousar sobre a vida dos liderados. Então, todos vocês que estão aqui, vocês fazem parte desse grande avivamento. Quando os líderes de vocês estão imergidos, isso quer dizer que essa unção desce sobre a vida de vocês. Então, que essa unção seja permanente, seja constante sobre a vida de cada um. Que a unção na Igreja El Shaddai, ela seja permanente e constante. E não só na igreja, mas que essa unção se estenda para toda a tua casa, para toda a tua família. Porque quando nós falamos de visão celular no modelo dos 12, nós estamos falando de família. Nós estamos falando de família sacerdotal. Nós estamos falando de família
família no modelo bíblico, nós estamos falando de família de verdade, aquela família que se une em um só propósito. Uma família unida faz toda a diferença. Então, quando nós estamos falando de avivamento e de visão celular no modelo dos 12, nós não podemos deixar de fora a visão que fala sobre família, porque isso é principal. Família é a nossa célula principal. E eu quero ler um versículo, você não precisa abrir a sua Bíblia, e eu já vou terminar porque eu tinha só 5 minutos, mas quando me dão o microfone é muito difícil. Afinal, eu sou terra nova, né? Tá na veia. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando nós falamos de visão celular no modelo dos 12, São Paulo e Manaus, nós estamos falando de honra. Eu sempre escuto dentro da minha casa, e que o Senhor conserve, em nome de Jesus, que os apóstolos Abud, eles são uns dos pastores que mais honram a visão celular no modelo dos 12. E você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dele, porque você faz parte desse ministério. E sempre quando nós falamos de honra, nós não podemos deixar de pensar neles. Quando a gente fala sobre honra, nós também nos referimos à Igreja El Shaddai. Então, que esse amor, ele seja no versículo 9, se eu não me engano. No versículo 9 diz que o amor seja sem hipocrisia. Então, que esse amor entre nós seja sempre verdadeiro. Seja o amor fraternal que nos une em Cristo Jesus. Seja o amor com honra em todo o tempo. Que a gente possa honrar uns aos outros. Como a Bíblia, debaixo dos princípios bíblicos, é uma honra com respeito, é uma honra com amor ágape, com amor verdadeiro, é uma honra com empatia, que a gente possa olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado e a gente sentir a dor, e a gente sentir o amor, e a gente poder assim fazer esse avivamento crescer. Não existe avivamento sem amor, não existe avivamento sem honra, e não existe a visão celular no modelo dos 12 sem família, sem amor e sem honra. Então hoje, que você possa sair daqui cheio de amor no seu coração. Que o amor do Senhor possa te invadir hoje. Que a honra do Senhor, que o Corban, que é a honra que nos liga diretamente aos céus, possa invadir também o teu coração, a tua vida, a tua família, o teu ministério, a tua célula. Como é bom a gente poder estar inserido em um ambiente que fala sobre honra, que nos ensina a honra verdadeira, que nos ensina o amor, e que você possa levar isso para toda a tua célula, porque se você já tem uma célula, se você já tem uma célula, isso quer dizer que você já é um pré-pastor, né? A gente diz que já tem um ministério. Quando nós temos uma célula, nós já temos um ministério. Quando nós já estamos inseridos nesse contexto celular, isso quer dizer que esse amor já está em nós. E que a gente possa aprimorar esse amor. E quando eu falo, a minha avaliação do relacionamento que a visão tem, São Paulo e Manaus, eu digo que é admirável. Porque é isso que define. A minha avaliação final é essa. Estou aqui dando meu veredito. A minha avaliação final é essa. São Paulo e Manaus é um relacionamento de amor e de honra. E você pode aplaudir ao Senhor por isso. E é com muito amor que eu estou sendo recebida aqui. Se você não me ama, não me amava, eu tenho certeza que você neste momento já aprendeu a me amar. E se você não me honrava, neste momento você já aprendeu a me honrar. Obrigada. Pode aplaudir ao Senhor mesmo. Aleluia. E é com muito amor e com muita honra que eu quero dizer para vocês que podem contar comigo como igreja, podem contar comigo e com a minha igreja, podem contar comigo e com a minha família.
representando a família Terra Nova e a família Maia, que é com meu marido, os jovens, as mulheres, os homens, independente da sua faixa etária, eu estou aqui para servir vocês, com muito amor e com muita honra. E agora, eu queria que você ficasse de pé, um instante. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, com muito amor. E eu quero que você dê uma palavra de amor e de honra na direção dessa pessoa. Se é seu marido, se é sua esposa, se é seu conhecido, se é desconhecido. Dá um abraço com muito respeito nessa pessoa. Agradece a palavra de amor. Aleluia. Que vocês sejam amados e vocês saibam amar. Todos os dias o amor, aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente colhe. Que vocês possam plantar amor na vida dos seus irmãos e que quando vocês entrem nessa igreja, vocês possam sentir esse amor e essa honra. E agora, com muito amor e com muita honra, vamos receber novamente o nosso apóstolo Fábio Abud, o meu pai aqui no estado de São Paulo. Obrigada, apóstolo, pela honra de poder entregar uma palavra. Eu não vou entregar o microfone, estou brincando. Eu quero te falar uma coisa para nascer fé no seu espírito. Todas as pessoas de Manaus que vieram aqui, por um propósito pessoal, algumas passaram até algumas lutas, porque vieram por propósitos pessoais, às vezes, alguns que era a própria saúde que estava comprometida. Mas todos que vieram buscar socorro em Deus aqui neste lugar, em São Paulo e na Igreja El Shaddai, tiveram 100% de êxito, 100% de vitória. Eu posso citar para você várias pessoas do MIR, mas não vou fazer isso agora, a gente faz isso lá em casa. Então, quero orar pelo seu projeto pessoal. Queria que toda a igreja levantasse a mão para cá, para abençoarmos essa pastora, essa profeta, essa sacerdotisa, cheia de amor, de honra e de graça. Pai, eu quero te dar graças pela vida da família Terra Nova. Muito obrigado, Senhor, por ter levantado essa família como uma família batizada no teu amor, que ama o Senhor, que ama o Brasil, e que tem provado isso, Pai, através de doar a sua própria vida, para que o Brasil viva a redenção, a salvação, o avivamento prometido pelo Senhor através da sua palavra, e que tem feito isso também, fazendo do Brasil um chofar de avivamento, para que outras nações recebam a visão que o Senhor nos tem dado, para que através dessa visão se processe o teu mover. Quero te agradecer pela Larissa, que é fruto dessa família bendita, dessa família sacerdotal, e quero determinar, Senhor, em unidade de fé com a igreja. Entramos agora, segundo Mateus 18:18, em concordância, de que aquilo que ela tem como desejo no seu coração, e que também é promessa tua, como descendente de Abraão que ela possa alcançar, ela possa receber do Senhor, ainda que isso dependa de um milagre. Eu sei, Senhor, que o Senhor usa a ciência, eu sei que o Senhor usa o conhecimento, mas eu sei também que Tu és o Deus do sobrenatural. E eu quero pedir que o Senhor, que é este Deus de impossíveis, mova os céus e mova a terra, para que em bem pouco tempo a Larissa esteja aqui dizendo: o projeto pessoal que eu vim desenvolver aqui em São Paulo é hoje não mais uma busca, mas é hoje um testemunho, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande El Shaddai, o Deus que abençoou Abraão, te abençoe com aquilo que é o desejo da tua alma. Eu te amo e te honro.
Estamos honrados pela sua presença nesse lugar. Fica de pé e vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te dar graças por este dia, por esta noite na tua presença. Obrigado porque hoje é um dia determinado pelo Senhor, para que venhamos a adorar ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E é segundo a tua própria vontade, é mediante o teu próprio poder que nós podemos fazer isso. Só estamos aqui hoje como teus adoradores, como aqueles que vieram te dar honras, glória, louvor, domínio e majestade, porque o Senhor permitiu. Cada pessoa que está aqui é amada tua, cada pessoa que aqui está veio porque o Senhor a trouxe. Então, meu Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ouve as nossas súplicas e purifica-nos através do poder que há no sangue do Cordeiro, porque nesta hora, Senhor, nós dizemos, queremos estar em plena comunhão contigo. Nos alegramos da comunhão com os nossos irmãos, com os nossos amigos, mas queremos, na verdade, ter um momento de relacionamento com o Senhor. Por isso, desde este altar, fala pelo teu Espírito, Senhor, ao Espírito da igreja. E permita que a igreja seja, através disso, santificada, edificada, transformada e capacitada pela força do seu poder. Ora, o Senhor, tomando nesta hora, não só o poder que há no sangue do Cordeiro, para que os nossos pecados, iniquidades e transgressões sejam por ti perdoados, mas tomamos a autoridade que há no nome de Jesus, para repreendermos ao maligno, para amarrarmos ao valente, dizendo, seja Satanás e todos os seus anjos caídos em toda a sua hierarquia, agora separados de nós, pelo poder do sangue do Cordeiro. Que toda força das trevas, que todo poder opressor seja quebrantado agora pela unção do teu Espírito Santo. E cada espírito, cada mente, cada coração seja posto aqui em liberdade pelo teu Espírito Santo. Porque nós invocamos a ti, Espírito Santo, dizendo, vem nos assistir, vem nos socorrer, vem nos livrar das nossas tribulações, das nossas angústias, das nossas opressões, do nosso desconhecimento a respeito da verdade. Vem nos conceder, conhecermos o amor, vem nos abençoar, derramando sobre nós a tua salvação e o teu espírito de santidade e poder, em nome de Jesus. Oramos pedindo a ti, Espírito Santo, fala conosco através da palavra, permita que ela seja através da minha vida, revelada e ungida, porque eu me humilho diante de ti, dizendo, sou como um vaso de barro. Mas como diz a tua palavra, Senhor, em vasos de barro, o Senhor decidiu fazer se derramar a sua glória. Então que nesta hora não fale o vaso de barro, mas a glória do Senhor seja derramada através dele para alcançar a vida de cada pessoa, de cada família que aqui está, desta cidade, desta nação e das nações da terra, em nome do Senhor Jesus. Oramos abençoando a cada vida, a cada família debaixo dos céus da cidade de São Paulo. De igual maneira, determinamos a tua bênção de perdão, de salvação, de transformação para o Brasil. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, socorrer a nossa nação, transformar a nossa nação, livrá-la, Senhor, de toda corrupção, de toda maldade, de toda injustiça, de toda iniquidade, fazendo-se estabelecer como governo desta nação o teu reino, o teu Filho Jesus Cristo, para que ela viva dias de paz, dias de refrigério e dias de prosperidade e avivamento, conforme declara e promete a tua palavra. Oro abençoando as nações da terra com o derramar do teu Espírito, pedimos que haja paz entre as nações da terra e que a todas elas seja revelado o nome do teu Filho Jesus Cristo, o senhorio que dele nos traz a salvação. Oramos abençoando Israel com a sua bênção de paz, que o Senhor guarde Israel de todos os seus inimigos em redor, que haja paz e prosperidade dentro dos muros e dos palácios da cidade santa, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos permita neste ano ascendermos a Israel, adentrarmos as portas de Sião, para ali adorarmos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, na festa dos tabernáculos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Só quem concorda com essa oração, dê um forte aplauso ao Messias.
Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Eu sei que tem bastante gente nova na igreja e para cada um dos que está vindo aqui hoje pela primeira vez, eu quero dizer que a gente está muito feliz pela sua presença. E um dia eu já estive aí como você está, entrando talvez pela primeira vez numa igreja cristã, evangélica. E eu nem imaginava no dia em que isso me aconteceu, a grandeza do que aquilo representava, o quanto aquilo tinha a ver com uma mudança radical para a minha vida a partir daquele momento, e também o quanto eu seria feliz e abençoado a partir daquele encontro com Jesus que eu tive dentro daquela igreja. Então, que isso tudo que eu estou tentando passar para você através de palavras se revele ao seu espírito, através de você receber o amor de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a salvação que dele procede pelo poder da fé. Que você que está aqui pela primeira vez, eu não sei o que é que você veio buscar, mas seja o que for, que você não só receba o que você está precisando que Deus te dê, mas que também o Senhor possa acrescentar a essa bênção que você pede no seu coração, a revelação do Cristo vivo, a salvação que só Jesus pode te dar. A gente está muito feliz porque você está aqui, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Quem está feliz pela presença dos novos? Dê um aplauso ao Senhor. Vocês são muito bem-vindos e nós amamos vocês. Eu vou ministrar agora uma palavra que está, no meu entendimento, é quase uma continuação do seminário de consolidação ontem, né? Mesmo que você não tenha vindo do seminário, embora a palavra seja uma palavra de continuidade, é uma palavra que vai consolidar a nossa relação com Deus, a nossa fé. Nós vamos, apesar disso, a palavra ela tem a sua própria mensagem, então não se preocupe com isso, né? Pelo fato de eu estar dizendo que é uma continuação. Mas o seminário era um seminário de consolidação. E o que Deus deseja? A palavra consolidar quer dizer firmar, solidificar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque um relacionamento sólido com Deus, baseado em amor e honra a Deus, baseado em aliança com Deus, produz na nossa vida salvação, concede à nossa vida paz, alegria, realizações, transformações benéficas que vão nos permitir glorificarmos a Deus. Ou seja, traduzindo numa linguagem mais acessível, Deus quer que a nossa fé seja uma fé sólida, uma fé verdadeira, espiritual, que nos leve a conhecer a Deus e que nos permita, por essa fé, atrairmos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós como bênçãos. Porque Deus é um Pai que quer que nós tenhamos uma vida feliz. Deus não te chamou, Deus não te criou, Deus não te permitiu nascer nesse mundo para você viver sofrendo. O sofrimento existe sim, ele é uma realidade. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e quando nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus, o Senhor nos ensina uma forma de suplantarmos, de vencermos todos os sofrimentos, todas as provas, todas as angústias da vida. E não só enfrentarmos tudo isso com paz, mas também podermos ser vitoriosos sobre todas essas angústias. E é isso que essa palavra fala. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 31 em diante. Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser muito útil, muito ungida, muito poderosa na sua vida, consoladora, edificadora, porque é aquelas palavras geradas quando eu estou orando e eu escuto o Espírito Santo falando o endereço da palavra. Então, quando ele sopra
eu sei que não é a minha mente que está buscando uma palavra de Deus para trazer para o coração da igreja, mas é Deus mesmo que está falando com a igreja da forma como Ele quer, numa palavra específica do coração dele para o teu. Então abre o teu coração para receber em nome de Jesus. Abra-nos o entendimento, Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus. Obrigado pela tua presença aqui e obrigado por me usar a despeito de toda a minha fraqueza e toda a minha falibilidade humana, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse foi o último versículo que eu falei ontem no seminário de consolidação. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que palavra maravilhosa, né? Acho que a gente já podia dar o primeiro aplauso para Jesus nesse momento da ministração da palavra. Porque só ler esse texto, ele já diz muita coisa. Mas, lógico que agora o Espírito Santo vai trazer consigo revelação e vai ministrar o nosso coração, consolando, fortalecendo e vivificando a nossa fé. Enquanto eu estava meditando nesse texto, o Espírito assoprou assim aos meus ouvidos que uma das coisas que as pessoas mais sofrem nesse tempo, nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, onde o mundo está mergulhado em pecado, tantas injustiças, tanto roubo, tanta violência, tantos conflitos, tantas guerras, são conflitos internos da alma das pessoas, são conflitos entre religiões, são conflitos entre nações. O que isso tudo traz para dentro de nós, principalmente quando nós acessamos a mídia para tomarmos consciência do que está se passando no mundo ao nosso redor, é um sentimento de insegurança. Eu acredito que a alma da humanidade nesses últimos dias tem sido visitada por esse espírito de medo. Quando a gente liga a televisão, mesmo sendo nós cristãos, mesmo nós sendo pessoas que conhecemos a Deus, quando ligamos a TV, quando entramos na internet para ver as notícias, dá até um medo, né, do que possa acontecer conosco, com a nossa família, do que vai suceder na nossa nação. Por quê? Porque este mundo está, por conta do pecado, submetido a uma opressão maligna, que traz para a alma do homem essa insegurança. E essa insegurança, ela é erradicada da nossa vida quando a nossa fé é consolidada. Por isso eu falei que essa palavra era uma continuação do processo de consolidação. O pastor Denis anunciou aqui, tem uma reunião toda terça-feira chamada Ciclo da Consolidação. Eu acho sempre importante explicar as coisas para as pessoas. Talvez tem alguém sentado aqui que não sabe o que é o ciclo da consolidação. É um trabalho que a igreja faz num objetivo específico de fortalecer a fé na vida dos novos na fé, os que acabaram de chegar na igreja. Então, se você é novo na fé, venha para essa reunião terça-feira às 20 horas,
Porque através daquilo que está sendo ministrado, os testemunhos, a palavra, as orações que são feitas, as experiências que nós podemos ter com Deus, né, através dos pedidos de oração que fazemos aqui, das orações que são feitas, vão dando a cada pessoa experiências pessoais com Deus. E o que essas pessoas descobrem? Que existe um Deus vivo nos céus, que está nos céus, mas está ao mesmo tempo presente conosco na terra, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares no universo ao mesmo tempo. Ele é Deus, Ele não é um ser humano limitado. E porque Ele é esse Deus ligado a nós, Ele tem também um propósito de amor em relação às nossas vidas. Quando nós conhecemos este Deus vivo, quando conhecemos esse Deus que decidiu viver um relacionamento com o homem, onde criou o homem para o louvor da sua glória, criou o homem para ser um filho, um amigo, um adorador, alguém com quem se relacionar. Criou o homem para que o homem fosse esse filho, né? Deus tem um coração de pai e quer que o homem se comporte como filho, no sentido de amá-lo, no sentido de obedecê-lo, no sentido de seguir as suas instruções. Quando nós descobrimos essa relação com este Deus vivo, e nós adentramos a ela pela própria vontade dEle, porque é Ele quem nos recebe, é Ele quem nos ensina a nos relacionarmos com Ele, essa insegurança ela é arrancada das nossas vidas. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje, essa palavra está fazendo sentido para elas, porque são pessoas que ainda vivem assoladas pelo medo. Tem medo do futuro, tem medo de não poder suprir sua família, tem medo de uma doença, tem medo de morrer, tem medo de perder os seus filhos, tem medo de viajar de avião. São tantos medos. Então, tem medos que são momentâneos, que estão relacionados a determinadas situações que vamos passar, que vamos enfrentar. Tem gente que tem medo de ir ao médico e receber uma notícia ruim. Tem gente que tem medo de fazer exames e receber, através dos exames, uma notícia ruim, um diagnóstico mau. Então esse é um medo circunstancial, é um medo momentâneo, que passa ou quando a pessoa vai, enfrenta o medo e vê que não tem nada de ruim no corpo, ou então esse medo passa quando a pessoa simplesmente diz, não vou no médico, pronto, e acabou. Aí esquece daquilo e o medo passa. Mas existe uma insegurança que é permanente. Tem gente que vive assolado na sua alma, com medo do futuro, com medo de não dar conta da família, de não conseguir pagar suas dívidas, de não conseguir educar os seus filhos, de os filhos não serem felizes, de não ser amado pelos descendentes no futuro, de ficar velhinho e ser jogado num asilo, ou ser desprezado pela família. Tem gente que tem medo de ficar solitário, tem gente que tem medo de não conseguir um casamento, de não conseguir ser amado por alguém. Tem tantos medos. Tem gente que fica tão inseguro que fica apegado ao dinheiro. Tem algum dinheiro e aquele dinheiro vira como uma tábua, né? Se transforma numa tábua de salvação. A pessoa deposita toda a segurança dela em economias que ela tem guardada numa caderneta de poupança. E não é objetivo dessa ministração, dessa palestra, dessa palavra, avaliar se os medos estão corretos ou incorretos. Mas é dizer que esses muitos medos se transformam numa insegurança que aflige a alma das pessoas e que rouba a qualidade de vida das pessoas, fazendo com que elas não vivam em paz, com que elas sejam roubadas da sua alegria. Tem gente que a gente vê a tensão na qual elas vivem, o medo do qual elas vivem, quando a gente simplesmente olha para o rosto delas. São pessoas que não conseguem sorrir. Elas não têm um semblante tranquilo, elas têm um semblante tenso ou triste em todo o tempo. E o que este Deus vivo, que nos achou, que nos atraiu à sua presença, que nos amou primeiro, como diz aqui esse texto, ele tem a ver com toda essa história. Ele é suficiente. E o inimigo tenta o quê? Através disso daí, nos afligir, nos retalhar, nos abalar para que não consigamos cumprir essa missão dada por Jesus a nós. E por conta de sabermos que existe essa realidade de confronto no mundo espiritual, por sabermos que estamos, conforme Jesus falou, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos.
Eis que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. É o que diz a palavra. Quer dizer, o que uma ovelha deve sentir indo para o matadouro? Eu acho que ela percebe que alguma coisa errada está acontecendo com ela e que talvez ela esteja indo para a morte, né? E de igual maneira, nós também, quando estamos nessa luta, muitas vezes sentimos momentos de opressão. E quem já sentiu um momento de opressão, sendo líder, sendo discípulo, sendo pastor? Levanta sua mão. Eu não vou nem perguntar para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, pelas pessoas que ainda não conhecem a Deus como nós conhecemos. Por quê? Porque é lógico, se a gente sente isso, que dirá quem não conhece a Deus ainda? Que dirá quem não tem uma relação desenvolvida com Deus ainda? Então, a insegurança é algo que faz refém a alma de uma boa parte da humanidade. Mas o que Deus quer nos dizer hoje? Que quando nós temos consciência de que Ele é Pai, e não só de que Ele é Pai para nos amar, mas de que Ele é Deus, e como Deus tem o poder para nos proteger, se nós entrarmos com Ele nessa aliança, o seu amor e o seu poder lançam fora todo o medo. Quem recebe isso, dá um aplauso ao Senhor. Então a primeira coisa que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, é que Deus vai consolidar a sua vida espiritual. Deus vai consolidar a sua fé em Cristo. E Deus vai consolidar o seu amor a Jesus. Para que através deste amor de Deus, vivo, pungente, transbordante no seu espírito, na sua alma, você seja livre de todo medo, você não seja uma pessoa que vive insegura. Quem toma posse disso? Quem recebe isso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Nós fomos chamados a transmitirmos a este mundo inseguro a paz de Cristo. A fé em Cristo, que é nada mais, nada menos do que confiar em Deus. Num Deus vivo, num Deus amoroso, num Deus que é Pai, num Deus que é presente. Então eu quero te dizer, este Deus de amor e este Deus de poder está libertando você do medo. Está libertando você de toda insegurança da sua alma e de toda insegurança espiritual também. Porque uma das coisas que produz a insegurança da nossa alma é a nossa falta de intimidade com Deus. É a falta da consolidação da nossa fé em Deus. Eu, quando começo a ser visitado por esse espírito da insegurança, não que eu tenha medo, mas quando começa a vir essa insegurança, eu sei que a minha bateria espiritual está baixa, eu sei que a minha fé está debilitada. Isso não é uma fraqueza de um apóstolo desses dias, não. Elias sofreu isso de uma forma tão poderosa que ele entrou numa caverna com medo e pediu para si a morte. Falou, Senhor Deus, me leva, porque eu não aguento mais essa missão que o Senhor me deu. E o Senhor falou para Elias, Elias, fica tranquilo, você só está estressado, você só está cansado. Você só se desgastou muito e perdeu a sua fé, né? Porque fé é uma coisa que gasta, por isso que a gente tem que vir na igreja todo domingo reabastecer, ir na célula quinta-feira reabastecer, ir na macrocélula, ir no discipulado, na oportunidade que você tem na semana, você precisa passar no posto de gasolina espiritual. Tem que pular? Obrigado. Tem que pular aí? Não precisa pular não. Você quer pular também? Olha lá, hein, cara, você é negão. Negão sempre é mais atleta do que os brancos, hein? Já foi provado que nos esportes os negros são a raça superior. É verdade. Então, sem preconceito, tá? Só estou falando de uma realidade que existe no mundo dos esportes aí. Nada de preconceito aqui, em nome de Jesus. Todos são iguais perante Deus. Então, até me perdi aqui, não sei onde eu estava. Fala aí, pastora Miriam. Fé precisa ser renovada, precisamos passar no posto de gasolina espiritual, para abastecer nossa fé. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da pregação. Quando você está aqui ouvindo da boca de Deus, através da minha boca, até do que o Espírito está falando através da minha boca, que existe um Deus que te ama, de que existe um Deus que é poderoso sobre todas as circunstâncias, tanto nos céus quanto na terra, e que esse Deus, por te amar, quer te livrar dessas circunstâncias contrárias a você, quer te ajudar nos seus problemas e quer te dar paz de espírito, você é livre do medo. Por quê? Porque você acredita nisso e de uma forma sobrenatural,
isso que é só uma palavra entrando no seu ouvido, no seu coração e no seu espírito, se torna uma verdade de tranquilidade em você, para que você enfrente a semana sem ser uma semana de angústia, uma semana de tribulação, uma semana de aflição. Tem gente que vai dormir no domingo e não quer acordar na segunda-feira. Por quê? Porque está com medo da segunda-feira. Queridos, eu sofria disso antes de conhecer Jesus. Antigamente tinha aquela musiquinha do Fantástico. Fantástico terminava umas 10h30 da noite, assim, tinha aquela música. Tcharam! Era a música do Fantástico. Quando eu escutava aquela música, tcharam! Finalzinho do Fantástico, sem falar, meu Deus, a segunda-feira vai começar daqui a pouco. E eu tinha vontade de entrar debaixo da cama, eu tinha vontade de me trancar no quarto escuro. Porque eu sabia que uma segunda-feira difícil, angustiosa, ia começar. Mas esse tempo era o tempo em que eu não conhecia Deus. Um Deus que me vivifica, o Espírito que me fortalece, dizendo: meu filho, não temas, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Eu sou com você na segunda-feira, eu sou com você na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado para te dar descanso e no domingo para te renovar a fé de novo. Quem recebe aí, dá um aplauso bem forte a Ele. Eu te abençoo com uma semana de paz, com uma semana segura em Deus. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Você vai passar essa semana tranquila. Por quê? Porque você prestou o seu ritual de amor e de honra. Você veio amar Jesus com a sua presença. Você veio honrar Jesus com a sua presença. Você veio receber dele a gasolina espiritual para rodar mais 7.000 milhas. 7.000 milhas é mais 7 dias nessa semana. Amém? Quando a gasolina estiver acabando, domingo que vem você vem de novo. Que Deus tem mais para você e a gasolina de boa qualidade, viu? Não é batizada. Só quem vai ser batizado é o pessoal que vai terminar o ciclo de consolidação daqui a alguns dias. Né? Então, olha a resposta aqui para todos os medos. Medo de não ter comida, medo de não ter emprego, medo de não ter uma família, medo do futuro. Olha o que está escrito aqui no versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Está falando de Deus, né? Deus não poupou o seu próprio filho, antes entregou Jesus para morrer por nós na cruz. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que o Deus que permitiu que o filho dele fosse morto numa cruz, para que você fosse perdoado dos pecados, não vai botar comida na sua mesa? Não vai prover recursos para que a sua família tenha o suprimento, o remédio, o cuidado, a necessidade que ela tem de subsistência, de aluguel? É evidente que vai. E é para isso que Deus nos deu fé. É para isso que Deus nos aproximou de Jesus Cristo. Para a gente não viver mais essa vida angustiada e solitária. Porque o que a gente descobre quando a gente está no mundo sem Jesus? Naqueles últimos dias da nossa aflição, antes de nos encontrarmos com Ele, às vezes a gente descobre que não pode contar no mundo com ninguém, nem com família. Eu vivi essa experiência. Até porque tem vezes que o que a gente está precisando, a família, por mais que nos ame, não pode nos dar. Porque o que a gente está precisando não é só de conforto para a alma, não é só de amor vindo de um pai ou de uma mãe, não é dinheiro que um familiar possa ajudar, emprestar ou doar. O que a gente está precisando é da paz de espírito que só o Espírito Santo pode nos dar quando nós estamos debaixo de opressão. Ele vem e nos liberta. Ele vem e dissipa toda a nuvem de trevas que está sobre a nossa vida. Ele vem e batiza o nosso espírito em paz. Você não sabe nem o que está acontecendo. Os problemas continuam. A segunda-feira está aí. Mas você vai entrar na semana com uma paz chamada paz que excede a todo entendimento. Com o seu coração firme, com o seu coração seguro em Deus. Porque você sabe que Deus te ama e porque você sabe que Ele vai cuidar de tudo que você não pode cuidar. Tem alguém que recebe isso aí? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aquele que não poupou seu próprio filho por amor de mim,
vai me dar emprego, vai me provisionar de recursos para eu pagar o aluguel, vai me ajudar a saldar as minhas dívidas, vai me dar saúde para eu trabalhar, vai me libertar de tudo que possa ser espiritual, emocional ou físico contrário a mim. Por quê? Porque Ele é o Deus que é a nossa dianteira e a nossa retaguarda. Ele tem zelos de nós, queridos. Para você ter um paralelo disso, para você ter uma percepção do que isso possa representar, é como um pai que de fato ama o seu filho, ele peleja pelo seu filho, ele defende o seu filho, ele protege o seu filho. Se souber que o filho correu na escola, o pai larga o trabalho, larga tudo e corre para a escola para socorrer o filho que cortou o queixo, que teve que tomar um ponto no ambulatório, que teve um problema e brigou com um coleguinha, que foi vítima de um bullying de alguém lá na escola, e o diretor chamou. Qualquer pai, qualquer mãe larga tudo para ir lá proteger o seu filho. O nosso Deus também é assim, Ele é um pai amoroso, zeloso, que 24 horas por dia está nos amando e tem os seus olhos postos sobre a nossa vida para nos guardar e nos livrar de todo o mal, porque nós somos para Ele como um particular tesouro. Quem recebe isso, dá um aplauso a Jesus. Diga obrigado, Senhor. Ele também diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Queridos, além de nós servirmos a um Deus que é Pai, que nos ama, que zela por nós, que passa por cima das nossas iniquidades, dos nossos pecados, das nossas falhas. Às vezes a gente pensa que o nosso erro, a nossa falha, seja suficiente para que Deus deixe de nos amar. Mas nenhum pai, nenhuma mãe que está aqui deixa de amar o filho porque o filho fez uma malcriação, porque o filho errou em alguma coisa, porque o filho foi mal na escola, porque o filho brigou com alguém, porque o filho desobedeceu. O filho pode estar cometendo uma falha, mas o pai continua amando a ele da mesma forma. E esse amor é tão verdadeiro que o pai vai corrigir, que o pai vai ajudar o filho a sair daquela situação. Da mesma maneira, é Deus conosco. É Ele quem provê as condições para que nós possamos nos arrepender, nos corrigir e sermos perdoados. Foi isso que Jesus propiciou lá na cruz. No Velho Testamento, os homens faziam o que para ser perdoados diante de Deus? Matavam animais, ofereciam animais ali como sacrifício. E cada animal sacrificado, cada sangue derramado de um animal, de um cabrito, de uma ovelha, de um bode, de um boi, representava o perdão dos pecados. E realmente, essa era a lei daqueles dias. Isso era o que era permitido por Deus naqueles dias. E era assim que acontecia. E de fato, quando algum animal era sacrificado, o pecado do povo de Israel era perdoado. Todo aquele que oferecia um sacrifício com fé naquilo que era determinado por Deus através da lei, realmente recebia o perdão. Só que esse perdão não transformava as pessoas. Esse perdão não mudava a atitude das pessoas. E Deus, vendo isso, que cada dia era mais animais sacrificados, cada dia era mais boi morto, cada dia eram mais bois mortos, cada dia eram mais sacrifícios feitos em cima de sacrifícios. Sem uma transformação do homem, Deus diz consigo mesmo: eu preciso oferecer um sacrifício que possa ser propiciação, que possa ser preço pago pelo pecado, uma vez por todas. O sacrifício que vai ser oferecido através do meu filho Jesus morrendo na cruz, ele não só vai perdoar os pecados passados, presentes como futuros do homem, da humanidade, mas ele vai também transformar a natureza do homem, porque agora o homem vai poder receber a vida de Deus no seu espírito. E foi isso que ele fez conosco. Ele nos deu a possibilidade de termos o Espírito de Deus dentro de nós, que faz com que nós continuemos sendo homens de Deus, que vão errar, que vão falhar em algum momento, mas que não terão o pecado como uma coisa desenfreada na sua vida. É como a gente ouve falar lá no encontro com Deus. O pecado na vida de um homem de Deus é um acidente, é um deslize,
É um escorregão, mas não é um pecado cotidiano como a gente vivia lá no mundo. Um pecado que domina a nossa vida, que é todo dia. E mesmo havendo pecado na vida dos homens de Deus, não precisa haver o medo, a insegurança de que porque aconteceu um pecado, Deus não te ama mais, Deus não te quer mais. Porque é isso que o acusador, é isso que o inimigo das nossas almas vem trazer para dentro da nossa mente. Você pecou, você falhou, você não orou, você mentiu, você deu uma olhadinha naquilo que você não devia olhar, então Deus não te quer mais. Isso não é verdade, isso é uma mentira daquele que quer te separar de Deus. Essa é uma mentira do inimigo das nossas almas, que quer trazer sobre nós o peso de acusação e de condenação, dizendo que porque erramos, porque falhamos, porque caímos em algum momento, Deus não nos ama mais. Mas toda a história bíblica mostra que todos os homens de Deus, homens importantes para Deus, que erraram, mas que com sinceridade se arrependeram, no momento em que se arrependeram e pediram perdão a Deus, foram perdoados por Deus. Por quê, queridos? Porque Ele, como o Pai que nos criou, conhece a nossa natureza humana, que é falha, que é fraca. Só que Ele nos deu um Espírito Santo, justamente para que este Espírito que está dentro de nós, não só nos convença acerca do pecado, nos dê discernimento do que é o pecado, como também a capacidade de nos arrependermos do pecado. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, nesses dias, uma das formas através das quais Deus está fortalecendo a sua fé, a sua relação com Deus, a sua vida espiritual, é através de te dar mais discernimento acerca do pecado, mais sensibilidade ao pecado. Não só para que você possa evitar o pecado, mas para que quando você, por um acidente, por um descuido, pecar, você saber também que Deus, no arrependimento, Ele tem perdão preparado para você. Amém? Não deixe que nada te afaste de Deus. Não deixe que uma falha, que um deslize te afaste de Deus. Muito pelo contrário. Venha para a presença de Deus com arrependimento no coração, dizendo: eu preciso, Senhor, que o Senhor me perdoe. Eu preciso que o Senhor me restaure. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para eu não cair mais. Para eu não ser enredado mais por isso que já está me fazendo mal. E quando a gente se comporta dessa forma, Ele vai nos fortalecendo dia após dia. Por quê? Porque Ele é um Deus que tem prazer em nos justificar. Ele é o nosso advogado. Ele pleiteia a nossa causa diante de Deus. Deus é um juiz e Jesus é um advogado. E Ele vai lá dizer: eu morri por eles. Sobre a vida daqueles que se congregam na vida da igreja El Shaddai, no seio da igreja El Shaddai, repousa o sangue que eu derramei na cruz. Então eu peço para o Senhor, Pai, que nos pecados deles, o Senhor conceda misericórdia. E o Senhor os livre da tentação. E o Senhor os livre da consequência do pecado. E uma dessas consequências é o medo. E o Senhor dê a eles a paz que excede a todo entendimento, que é fruto da santidade do Senhor na vida deles. Amém? Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Eu quero te dizer que os cristãos, eles são perseguidos, eles são julgados, eles são mal interpretados. Dizem que nós não gostamos de homossexuais, que nós somos homofóbicos. Isso não é verdade. As igrejas cristãs evangélicas que têm amor verdadeiro são os únicos lugares onde os homossexuais são recebidos com amor, com carinho e também com a proposta de mudarem de vida se quiserem. Todo mundo que chega em Cristo recebe a oportunidade de mudar sua vida se desejar a vida que Cristo comprou para ele na cruz. Mas todo homossexual é bem-vindo à igreja. Jesus manda que a gente ore por todos que estão afastados, distantes dos caminhos dele. E Ele ama os homossexuais. O que Ele não ama é o homossexualismo. Deus não vê como lícita, Deus não vê como uma prática santa a prática do homossexualismo. Mas Ele ama os homossexuais e quer que eles mudem de vida. Quer que eles mudem essa prática na vida deles. Por quê? Porque Deus ama todos nós. E porque Ele nos ama como seus filhos. Ele pleiteia a nossa causa, quer nos libertar daquilo que é mal.
quer nos libertar daquilo que traz medo, traz insegurança, traz discriminação à nossa vida. Os homossexuais tentam dizer que eles são felizes, mas na verdade eles não são. Porque como uma pessoa pode ser feliz querendo ser uma coisa que ele nunca vai ser? Como é que uma mulher vai querer ser um homem? Nunca vai ser. Como é que um homem vai querer ser mulher? Nunca vai ser. Então já tem uma frustração nisso. E como isso é uma coisa que vai contra a própria natureza, quando as pessoas se expõem dessa maneira, querendo viver dessa forma, o que vai acontecer? Elas vão se deparar com a estranheza da sociedade. Porque todo aquele que tem dentro de si o senso natural vai dizer, não, isso não é natural. E não vai aceitar essas pessoas. Mas o amor de Cristo dentro de nós faz com que nós aceitemos essas pessoas. Porque essas pessoas têm amor, essas pessoas têm coração, essas pessoas têm família. Essas pessoas são vidas que Deus ama, são pessoas pelas quais Jesus morreu também. Então nós precisamos amar essas pessoas e recebê-las. Mas como cristãos, somos julgados pelo mundo como homofóbicos. Como cristãos, somos julgados pelo mundo porque entregamos dízimos e ofertas na igreja. Somos os tontos, os loucos, os que sofreram lavagem cerebral, porque a gente entende que consagrar a nossa vida material a Deus é uma forma de Deus trazer paz para a nossa vida, de Deus trazer tranquilidade financeira para a nossa vida. E Ele de fato faz isso com aqueles que experimentam isso. Quem consagra o seu dízimo e a sua oferta a Deus, Deus protege a vida espiritual, a vida emocional, a família, o trabalho, as finanças dessa pessoa, livrando essa pessoa das escolhas erradas, livrando as pessoas de maus negócios, livrando as pessoas, como diz a palavra em Malaquias, do espírito devorador. Mas o mundo não entende isso. E o mundo o quê? Nos julga, nos taxa. Pastor, quem é pastor? Pastor é ladrão. E olha o que aconteceu. Tem 2 exemplos recentes para dizer para vocês dentro da sociedade brasileira. Levantaram contra o pastor Silas Malafaia o testemunho de que ele tinha recebido um cheque de 120 mil reais de oferta no ministério dele. Na verdade, não era uma oferta para o ministério, uma oferta pessoal para ele. O empresário chegou e disse, eu quero dar uma oferta para o senhor de 120 mil. Ele recebeu a oferta como oferta sacerdotal e declarou no imposto de renda. Mas aí a mídia, o mundo, né, disse o quê? Ah, tá vendo? Ó, mais uma. A igreja também está na Lava Jato. Ó, esse dinheiro é dinheiro de propina. Então eu contava que Silas Malafaia recebeu essa oferta e depois foi acusado de que essa oferta era um dinheiro sujo, era um dinheiro que tinha vindo dos roubos da Lava Jato, de todo o processo de corrupção do país e tal. E aí o Ministério Público abriu um inquérito e tal. E o que aconteceu? No fim de tudo, Malafaia foi inocentado. Por quê? Porque Deus não se agrada de injustiça. Apareceu uma mocinha, jovenzinha, bonitinha, dizendo que tinha sido assediada sexualmente pelo pastor Marcos Feliciano. Um escândalo a nível nacional. Vai para o SBT, vai para a Globo, vai para todo lugar. Silas Malafaia, quando foi inocentado, falou assim, e agora, dona Rede Globo? A senhora não vai me chamar de novo para me entrevistar? Porque quando foi para me acusar, apareci no Brasil inteiro na televisão. E agora que eu fui inocentado pelo Ministério Público? E agora que ficou provado que eu não fiz nada de errado? Não vão dizer para o Brasil inteiro que eu não fiz nada de errado? Marco Feliciano, mesma coisa. Saiu a sentença agora, saiu a avaliação e a moça virou réu. Por quê? Porque acusou injustamente uma pessoa que não fez nada, que foi inocente, que apresentou todas as provas de que não tinha vivido aquele tipo de mal, aquele tipo de crime. Mas por que isso acontece? Porque eu e você, como cristãos, seremos perseguidos. Jesus falou que isso ia acontecer conosco. Ele disse assim, se ao dono da casa chamaram de Belzebu, o que não farão com os seus conservos? Ou seja, o que não vai acontecer conosco, discípulos, onde pessoas vão falar mal de nós, pessoas de fora, pessoas de dentro. Nós, na posição de líderes, muitas vezes somos criticados pelas pessoas de dentro. Se levantam no seio da igreja pessoas para se colocar contra os líderes, contra os pastores. Isso é normal, isso é a natureza humana. Isso é um mundo espiritual das trevas que quer criar confusão, quer criar conturbação. E para a igreja, Jesus diz, não dê lugar ao diabo. E para os sacerdotes, o Senhor diz, faça a batalha espiritual. E nós fizemos uma muito boa ontem, botamos o inimigo para correr. Né? E de vez em quando tem que fazer, sempre tem que fazer. Né? Quando a gente perceber assim no mundo espiritual, que o inimigo está querendo vir roubar a nossa paz, a nossa segurança, está trazendo conflitos na célula, na casa, na família, é hora de parar e ir para a oração.
fortalecer a fé e buscar o poder de Deus para quebrar todo o jugo do mal. Porque Ele é um Deus que peleja a nossa guerra. Ele toma a nossa causa. Ele nos defende diante de Deus. E é Ele quem nos justifica. Assim como aconteceu com o pastor Marco Feliciano, assim como aconteceu com o pastor Silas Malafaia, eu quero dizer que toda injustiça, toda injúria, toda calúnia levantada contra você, toda acusação e condenação que se levantar contra você, Deus vai desmascarar, Deus vai revelar a verdade e Deus no fim é aquele que vai te justificar, fazendo você ser justificado diante de todos. Quem recebe, dá um aplauso ao Senhor. Diga, o meu Deus é um Deus que odeia a injustiça. Deus não gosta de injustiça nem de opressão. Ele não trata o inocente como culpado e nem o culpado como inocente. Por isso nós devemos confiar nele, confiar no seu cuidado de Pai em todo o tempo, no seu amor e confiarmos de que Ele é quem nos defende, quem nos protege, quem nos livra do mal em todo o tempo. Devemos entender de uma vez por todas que o Senhor fez conosco uma aliança e que a parte dele nesta aliança, Ele sempre fará. Amém? Deus não falha, Deus não chega atrasado. Devemos entender que a parte que compete a Deus, Ele sempre fará. E nós, se fizermos a nossa, o resultado dessa unidade de fé, o resultado dessa aliança de amor entre nós e Deus, vai ser uma vida segura, vai ser uma vida de paz, vai ser uma vida não sem provas, nem sem lutas, nem sem algum tipo de tribulação. Mas o que essa palavra nos diz é que essa unidade nossa com Ele faz com que o amor e o zelo dEle pela nossa vida seja permanente. E se nós simplesmente acreditarmos nisso, confiarmos nele em todo o tempo, Ele vai nos fazer mais do que vencedores em todas essas provas pelas quais nós precisarmos passar. Amém? Ser mais do que vencedor não representa não ter problemas. Ser mais do que vencedor não significa que a nossa vida com Jesus vai ser uma vida cor-de-rosa. Vai ser uma vida sem aflições, sem momentos difíceis. A Bíblia diz que existe na vida dos cristãos um dia mau. E que para esse dia mau nós devemos o quê? Nos preparar em fé. Nos preparar nos revestindo das armas da luz. Para quê? Para que no dia em que o inimigo quiser vir trazer sobre nós esse dia mau, nós estejamos fortalecidos na nossa fé e nós possamos alcançar pela fé o socorro de Deus. Amém? O inimigo quer tentar nos paralisar, o inimigo quer tentar nos acusar, o inimigo quer nos condenar, o inimigo quer nos matar, nos roubar e nos destruir. Mas nós temos um Deus que peleja por nós, que nos justifica, que diz que é o nosso socorro bem presente no meio das tribulações e que vai sempre nos fazer mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, se nós confiarmos nele e perseverarmos em amá-lo e em obedecê-lo em todo o tempo. Quem recebe isso? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Eu quero te dizer uma coisa para finalizar essa palavra. O inimigo das nossas almas. Alguns estão sabendo que tem um inimigo agora. Né? Eu quando cheguei na igreja, o pastor falava lá na frente, o inimigo quer te destruir, o inimigo quer te paralisar. Eu falava, quem é esse inimigo? É um inimigo espiritual. Ele é invisível, mas ele é real. Ele quer destruir a alma do homem, ele quer destruir os casamentos, ele quer roubar do homem a prosperidade, ele quer tirar do homem a paz de espírito, ele quer trazer sobre a vida do homem essa opressão e essa insegurança que faz as pessoas viverem deprimidas e viverem em depressão permanente, né? Mas isso é para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque para nós o Senhor prometeu vida e vida em abundância. Ele diz na sua palavra, o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é que nos conduz a essa vida de paz? Essa vida solidificada na fé, essa vida onde conhecemos a Deus e temos segurança da parte dEle, segurança ministrada por Ele na nossa vida. O que nos leva a isso é um relacionamento espiritual com Cristo. É nós entrarmos nessa aliança que Ele
determinou fazer desde a cruz do Calvário com cada um de nós. Se você está aqui hoje, você foi trazido aqui pelo Espírito de Deus. Você pode até ter sido convidado por uma pessoa, mas você está aqui porque o Senhor te conhece. Deus te conhece. Foi Ele que te gerou, foi Ele que te formou, foi Ele que te permitiu nascer. Você vive, você existe por um propósito dEle, como um filho amado que você é dEle. Mas talvez você não conheça ainda, e talvez você não esteja espiritualmente ligado a Deus de forma perfeita, para que você possa sentir o amor dEle, que vai lançar fora o medo da sua alma, o medo do seu coração. E Deus prepara um momento como esse justamente para te levar a essa experiência, de você fazer uso do livre-arbítrio, o arbítrio que Deus te deu, o direito de você escolher o que você quer para a sua vida. E você poder abrir o seu coração para Cristo. Convidar Deus para realmente vir participar da sua vida. Convidar Jesus para entrar no seu coração. Quando a gente faz isso, a nossa vida é perdoada por Deus. Porque Jesus morreu na cruz justamente para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, depositamos a nossa fé nele, que foi quem pagou o preço pelos nossos pecados naquela cruz, os nossos pecados são perdoados. Quando uma pessoa abre o seu coração e recebe Jesus como Senhor da sua vida, os seus pecados são perdoados.